avisar, Ronaldo? É porque 6 horas vocês têm que ir, né? Então vocês sabem, eu tô aqui já. As meninas logo chegam, mas elas falaram que vai começar. Que menino? A Raeli e a Suzana. A Suzana veio, acho que ela não veio. Vem um pouquinho dela sai. Porque senão a gente acaba. Daí, oi, tudo bem? Entra, fica à vontade. Senão, pra não passar do horário de vocês. Normalmente eu tenho participado da SPAT por aí, mas é sempre no período da manhã. A gente tá tendo 2 horários. 2 palestras por dia. Ah, uma de manhã e uma tarde? Porque aí, por causa que cada departamento tem uma rotina? Uma rotina diferente. A gente que à tarde não ia poder ir. É que aqui vocês não são uma atividade única, né? Aqui vocês são 3, até 4 atividades, né, diferentes. É importação, fabricação, administrativa, laboratório, enfim. Aí já. Mas isso aí, então, de parabéns. E é pouco esse CIPAT que eu vou, que eu vejo que é CIPAT MA, né? Que não é só a semana interna de prevenção de acidente, como também de meio ambiente. E hoje o tema que eu trouxe aqui tem a ver com o meio ambiente. Tá filmando a gente ali? É sim. Ficou material daí pra nós. Você ficou bem no fogo. Não, foi falar, pronto, né? Deixa eu ver. Pode começar? Então legal, pessoal. Vamos lá. Encosta essa, o pessoal vai entrando. Tudo bom? Beleza? Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Michael Augusto, sou engenheiro ambiental, trabalho na empresa Ideal Ambiental. Nós somos uma empresa de engenharia e serviços de meio ambiente. A gente faz projetos, os mais diversos projetos para a área de sustentabilidade e meio ambiente. Mas o nosso foco lá na nossa empresa é a gestão de resíduos sólidos. Quando eu falo gestão de resíduo, é dos mais diversos tipos de resíduo, mais diversas atividades, desde município, prefeitura, indústria, supermercado, varejo, atacado, fabricação. A gente gerencia basicamente todos os tipos: resíduos de serviço de saúde, resíduo de laboratório, resíduo hospitalar, todos os tipos de resíduo. E o pessoal da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, nos convidou, porque a gente vai ter uma parceria com vocês, a gente presta um serviço para vocês aqui, que é com relação às licenças ambientais, e nos convidou para a gente fazer uma participação na primeira CIPAT de vocês, ok? Muito bem, eu preciso que alguém me balize no horário, que meu celular está ali e eu estou sem relógio. Que horas são agora? 5 em ponto. A hora que passar meia hora de apresentação, você só levanta a mão aqui e daí eu já consigo me organizar com relação ao conteúdo. Muito bem, vamos começar, vamos começar por nossa casa, né? Aquela máxima que eu vejo aí para as redes sociais, né? Você quer mudar o mundo, comece arrumando a tua cama de manhã, a hora que você acorda, né? Quem aqui separa os seus resíduos em casa? Resíduo doméstico, resíduo sólido urbano, aquele resíduo do nosso dia a dia. Legal. Grande maioria separa, legal. Quem aqui diferencia o grupo de resíduo, a lixeira, com o saco de cor diferente? Para um grupo de resíduo, bota um saco preto, exemplo. E para o outro grupo de resíduo, coloca um saco azul, transparente, verde. Você separa. Azul. Então, na sua casa? de Eu uso todo sacolinha no supermercado. Eu tenho uso na Condor e Festival. Eu uso a sacolinha de supermercado. Então, ó, já caiu. Aqui nós estamos, aqui, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, umas 18 pessoas. É o casal. Das 18, 12 eu acho que separavam, daí a hora que eu restringi um pouquinho mais, caiu para 1 já. Legal. E quem está aqui identifica as lixeiras. Coloca ali escrito, simbologia por escrito, se é reciclável, se é rejeito, se é orgânico. No meu caso é condomínio, aí no condomínio tem, então a gente faz a separação. Tá, e dentro do seu apartamento, como é que funciona? Você faz? Não, mas eu sei qual é qual. Tá, você sabe qual que é qual. Aqui Legal. tá na lavanderia é uma coisa, o que tá na cozinha, nos banheiros é outra. Legal. Lavanderia para recicláveis. Isso. Quem mora em casa e tem lá atrás da lavanderia, lá na porta da despensa, um cronograma ali
dos dias da coleta da prefeitura, do grupo de reciclável, do grupo de Mas a orgânico. gente sabe, do terça e grupo quinta de- é um, segunda, quarta e sexta é outro. Então vai meio que lembrando Mas se passar assim. no dia errado, vai levar o lixo errado. Vai levar o lixo errado, então. Aí já restringiu um pouquinho mais. Agora, quem sabe a quantidade que gera de resíduo na tua casa, de resíduo reciclável, de resíduo orgânico, de rejeito, ou de lâmpada, ou de outro resíduo que você gera em casa? Quem sabe aqui a quantidade? Exata? Não exata, mas quem sabe Mais uma ou menos. ideia, Acho que mais uma é estimativa, eu moro em Depende 5 de- pessoas. Mas Mas- maior é que teve festa. Quantidade de latinha que a galera bebeu. Então, ninguém tem uma ideia, mais ou menos, eu moro, na minha família tem 5 pessoas, e eu estimo 1 quilo por dia, então ninguém tem. Então, já restringiu o máximo. Então, pessoal, basicamente essas etapas que eu falei para vocês são as etapas de um plano de gerenciamento de resíduo. Né? E qual que é o objetivo de se ter essas informações, se ter esses dados? Qual é o objetivo de se fazer um plano? Atingir uma meta. E essa meta de um plano de gerenciamento de resíduo é você diminuir a quantidade de material, de resíduo que você manda para aterro sanitário. Por isso que as prefeituras fazem uma série de campanhas, por isso que nós temos que gerenciar melhor os nossos resíduos em casa, organizar melhor os nossos resíduos para evitar que a gente encaminhe para aterro sanitário. Porque essa não é uma solução sustentável. Eu vou mostrar para vocês aqui o porquê. Muito bem, então o que a gente costuma fazer? Simplesmente a gente pega... quem sabe para onde que vai o seu resíduo que você gera em casa? Essa é uma outra etapa também que eu esqueci de comentar ali. Você bota lá na frente, alguém sabe para onde, qual o endereço que é levado? Ninguém? Cachimba. Cachimba não existe mais. Ó, é outro isso. aterro da cachimba. Legal. Eu não sei. Então, já sei que aqui ninguém É o sabe aterro para onde vai, sanitário. tá? Ali chegou mais próximo a Cachimba, até 2010 era Cachimba. Pode entrar, fica à vontade. Até 2010 era Cachimba, mas mudou. Então, por quê, pessoal? Porque a gente tem o hábito de simplesmente pegar o nosso resíduo Não é problema meu. e botar lá fora. Aí eu pergunto para vocês, nós fazemos parte de um sistema chamado Planeta Terra. Existe o fora? Só dentro. Exatamente isso. Então saiba que quando a gente bota lá nosso lixo na porta de casa, a prefeitura pega ali, alguém coleta ali e vai para bem próximo de você. Não, simplesmente ele não some. Né? Até mesmo se a gente colocasse numa cápsula e mandasse para o espaço, o planeta Terra faz parte de um sistema maior que é o sistema solar, o espaço. Então, não existe o fora, ok? Saiba que ele sai da porta na casa de vocês ali e vai por os arredores dos grandes centros urbanos. Então, a rota do nosso lixo é essa aqui. A gente consome, vai no supermercado, vai no shopping center, compra, adquire produtos, leva para nossa casa, gera o resíduo, acontece o descarte e ele faz um caminho e muitas vezes ele acaba num aterro sanitário. E perceba, tem a visão sistêmica aqui, perceba que esse aterro ele é o entorno dos grandes centros urbanos. E é aí que está a problemática. Esse sistema nosso, esse modelo nosso de ficar aterrando o resíduo, ele não é muito inteligente. Por quê? Porque Curitiba já tem 3 aterros encerrados, ou seja, 3 locais que chegaram à sua capacidade máxima e tá pilha e pilhas e pilhas de resíduo lá, e naquele local vira-se o quê? Um passivo ambiental. Fica um passivo pro resto da vida. Ou seja, naquela área que é um lixão, que é um aterro, não se utiliza para mais nada. Fica eternamente ali um passivo ambiental, chama-se. Okay? Fica coberto de terra, assim? Fica coberto de terra. Nem árvore, não dá pra plantar?
Não nasce com lixo. Vai crescendo. Vai saber? Não dá para plantar árvore, não dá para fazer parque, não dá para fazer Construir. pesquipade, muito menos dá para construir. Coloca né? uma lona gramada É uma artificial. Faz Campo de é uma pilha de diversos tipos de materiais totalmente instável, ok? A ponto de cisalhar, eu diria também. Pode explodir. Pode, dependendo dos Pode gases. explodir também, olha, justamente. Então, com relação a esse poder explodir, o que além daquela área ser um passivo, a gente não pode utilizar para mais nada, o que acontece? Uma despesa para o município. Por quê? Porque o município ele tem que estar automonitorando aquele local, porque senão, como é que se chama? Adriele. Senão acontece o que a Adriele falou aqui para nós, explode. Porque na decomposição do resíduo gera o gás metano, que é altamente comburente e explosivo. Então, além de não poder utilizar aquela área, simplesmente ainda o município tem que ficar monitorando, fazendo uma série de acompanhamentos e análises ali, ou seja, dá despesa ainda para o município. Legal? A decomposição desse material não cria o chorume e não vai contaminar os lençóis? Exatamente. Então, o chorume é uma das questões que também dá despesa, porque o chorume sempre vai ter, enquanto tiver a massa de resíduo lá, vai estar gerando o chorume, que é o líquido da decomposição dos resíduos. E esse chorume ele tem que ser canalizado e encaminhado para uma ET, que é uma estação de tratamento de efluente. E aí, vocês já viram o chorume, né? Ele sai, que cor? Preto. Preto. Ele sai preto. Petróleo. Marrom é petróleo. Marrom ainda é aqueles aterro pequenininho do interior do Paraná, do interior de cidade de 4, 5 mil habitantes. Agora, Curitiba, o aterro de Necachimba, que recebia 2.800 toneladas por dia, sai preto. Preto. E aí eu te falo, quanto que custa para você clarificar isso aí? Nem vamos falar em carga patogênica, em DBO, em DQO, que você tem que tratar para você soltar no corpo hídrico, né? Você tem que ter uma saída, né? Então, é uma despesa que o município tem com canalizar e queimar os gases e ainda tratar o efluente da decomposição, o choro. Okay? Muito bem. E aí, em 2010, o governo federal falou, pessoal, peraí, nós temos que fazer alguma coisa. Depositar resíduo ao entorno dos grandes centros urbanos não é uma solução sustentável, não é uma solução eficiente e muito pouco inteligente e nos dá muita despesa. Para você ter uma ideia da despesa, Curitiba gasta R$1 milhão por dia com coleta e destinação. Coleta é uma empresa que ela vai de porta em porta na nossa casa e leva para um local. Esse local a prefeitura paga por tonelada para o local receber. Tá bom? Então são dois serviços, coleta e destinação. Curitiba gasta R$1 milhão por dia. Quem mora em Curitiba? E daí vem lá no nosso PTU, quanto? R$450 por ano. Um dia não, né? Eu acho que um dia não. R$450. A prefeitura cobra de quem? Do município. Mas também quem mora em Campo Largo, quem mora em Colombo, quem mora em Araucária, paga igual também. Tá bom? Legal. E aí? Eu já ia mudar de cidade. Não. Ui, vai. Ó, pessoal, tá caindo os 2 As. É alguma coisa com os As. Eu cheguei, eles estavam caídos, eu fixei eles aí, tá? Tome cuidado quem tá embaixo do ar. A de acidente. A de acidente. Ok? Legal. Acidente ambiental. Ó, ela interpretou A de amor. Não sei quem interpretou A de acidente. E o acidente ambiental. Legal. Estamos cercados. Cada um dá um significado pro A, né? Esse é A de acidente e esse é A de ambiente. Legal. Muito bem, pessoal. E aí, em 2010, foi instaurada a Política Nacional de Resíduo Sólido. É uma lei, é um documento que vem trazer uma nova abordagem do tema resíduo sólido. Okay? Então, as principais mudanças dessa lei foi que, a partir de então, a responsabilidade dos resíduos ela é compartilhada. Ou seja, ela é compartilhada entre fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e poder público.
Então você comprava antes dessa lei, cuidado, antes dessa lei, se quiser tirar, tira, puxa. Põe ele na cadeira, deixa ele assistir. Isso, antes dessa lei, você comprava um produto, você comprava um eletroeletrônico, e quando esse produto, esse sofá, esse pneu, esse eletroeletrônico, chegasse no final da sua vida útil, você que era responsável por dar o descarte. Quem comprou. E aí eu pergunto para vocês, onde é que ia parar esse sofá, esse tapete? No Rio, isso é verdade. No Rio. Televisão. Essa garrafa PET, no Rio. Falando em garrafa PET, hoje a Coca-Cola ela é antes uma empresa de marketing, depois uma empresa de plástico e só em terceiro ela é uma empresa de refrigerante, por causa dessa lei também. Porque ela tem responsabilidade em cima da garrafinha PET que vai parar por aí. Por isso ela faz todo aquele marketing, toda aquela campanha, principalmente na época do verão, eles vão na praia, instalam toda uma série de um evento lá na praia, fazem trabalho com as escolas para as crianças levarem garrafa PET, porque elas também têm que se enquadrar, né? A Coca-Cola também tem que se enquadrar nessa lei aqui. Então, a partir de 2010, os resíduos eles são de responsabilidade compartilhada, não é mais de quem comprou. Quem te vendeu também ele tem uma responsabilidade na destinação final desse resíduo. E o objetivo é impulsionar o retorno dos produtos à cadeia produtiva pós-consumo. Então, de vez da fábrica ir lá extrair recursos naturais do meio ambiente para fazer de volta o papel, para fazer o plástico, para fazer o metal, para utilizar esses insumos para fazer novos materiais, a ideia é que vá comprar material reciclável para produzir os seus produtos. Logística reversa. Logística reversa. Foi aqui, exatamente. Uma das diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a logística reversa. Então hoje, o que é logística reversa? Você compra uma lâmpada, o comerciante, você pode pegar a tua queimada, entregar a tua queimada e comprar uma lâmpada nova. O comerciante ele tem que receber e encaminhar para o fabricante essa lâmpada queimada para ele dar ou fazer o tratamento e a destinação correta. E aí teve todo um fomento, um incentivo à reciclagem. Um exemplo que eu sempre cito é a Pirelli. De vez da Pirelli, fabricante de pneu, fabricante importadora, de vez de ela montar toda uma estrutura para receber esses pneus usados, esses pneus velhos, pneus recicláveis, ela foi em barracões de reciclagem e fomentou alguns barracões. Falou, ó, quando o meu cliente ligar no meu 0800 querendo devolver um pneu velho inservível, eu indico mais próximo da sua casa. Okay? Aí esse pneu é feito a reciclagem. Ele passa por uma máquina lá na associação, nesse PEV, chama-se Ponto de Entrega Voluntário. Normalmente é borracharia, tá? A gente não vai levar os pneus, a gente deixa no auto center, deixa numa borracharia. O auto center, a borracharia junta lá uma quantidade considerável e vem uma empresa, essa associação, essa empresa coleta e faz a destinação. Aí passa por uma máquina, separa a borracha do aço. O aço vai lá para Gerdau, no Rio Grande do Sul, e é transformado em vergalhão de construção civil. E a borracha, alguém sabe o que faz com borracha? Olha, faz a lama asfáltica e depois se transforma no asfalto ecológico. Que é um asfalto com muito mais aderência, né? Porque daí a gente fala de borracha com borracha no atrito do pneu e do asfalto, e muito menos ruído. Falando em asfalto e pneu, não sei se é algum momento de comentar ou se você sabe responder. O pneu ele vai ficando careca. E pra onde vai parar a borracha que fica careca? Que não fica na beirada da rodovia e não contamina o restante das coisas que tá em volta. Legal. Isso aí isso aí o Brasil está. Isso aí eu respondo a tua pergunta mencionando aqui a Alemanha. Hoje o Brasil ele simplesmente não tem legislação para isso. Ele não sabe. Se você perguntar para uma concessionária o que acontece quando o pneu esfarela no asfalto, ninguém sabe dizer para onde vai. Mas isso é algo muito sério. Isso chama-se poluição difusa ou micropoluição. Chove, é borracha, vai para a boca de lobo e toda a boca de lobo vai para onde? Desencadeia onde? No rio. E aí nós temos um acúmulo de micromateriais
no rio, no mar, devido a isso aí. Então, por que eu falei Alemanha? A Alemanha é um dos países mais evoluídos no que tange as temáticas ambientais. A Alemanha recicla 90%, Alemanha, tá? Não um estado da Alemanha, não uma cidade. O país Alemanha recicla 95% dos seus resíduos. Ou seja, ele só dispõe em aterro 5%, que é que não existe tecnologia para você reciclar. E hoje a preocupação da Alemanha não é com os resíduos, não é com os aterros, não é com o lixão, não é com legislações. Aqui já há 20 anos eles já têm essa legislação. Inclusive essa política nacional de resíduo sólido é da Europa, é uma ideia, eles se basearam na política de fora. Hoje a Alemanha, porque a Alemanha se preocupa em fazer legislação com relação à micropoluição. Porque além do pneu, do farelo, da borracha do pneu, existe também vários outros tipos. Um deles é o sabonete esfoliante de pele. Aquele esfoliante, ele é plástico. A gente lava nosso rosto e vai pro ralo. As nossas roupas, a hora que a gente bate na máquina, a nossa roupa é feita de nylon, feita de plástico, feita enfim, de diversos tipos. Querendo ou não, solta micros plásticos ali, que também vai para o esgoto, vai para algum lugar. Então essa aí é algo que é muito interessante você se preocupar com isso aí. Hoje no Brasil não tem nenhuma preocupação, né? Só nos países como a Alemanha. Legal? Muito bem. E aí os municípios são obrigados a tratar os resíduos de maneira mais criteriosa. Então, desde 2010, alguém falou de lixão e aterro aqui, né? Alguém comentou, né, de lixão. Desde 2010, os municípios brasileiros são proibidos de dispor os seus resíduos em lixão. Eles são obrigados a dispor no mínimo em aterro sanitário, né? Lixão é simplesmente uma vala lá, um buraco cavocado com uma máquina, sem quesito técnico nenhum para receber o material. E aterro não, aterro tem uma série de quesitos para receber esses resíduos. Um deles é a impermeabilização do solo, okay? Balança para contabilizar os resíduos, uma cortina vegetal com árvore para evitar a odorização, né, dos resíduos que cheguem até a cidade, controle de acesso de pessoas para que não tenha garimpagem de resíduo, para que não tenha crianças ali mexendo com isso. Então, o lixão e o aterro são duas coisas diferentes. Então, desde 2010, o município é proibido de expor os seus resíduos em lixão. Muitos prefeitos aí assinam termos de ajuste de conduta, vão responder na lei porque não conseguiram ainda em 8 anos se adequar, ainda dispõem em lixão. Muito bem, e aí, 2010, para instaurar essa política nacional de resíduo sólido, fizeram o estudo de gravimetria nos resíduos domésticos, nos resíduos sólidos urbanos brasileiros. O que é esse estudo de gravimetria? É saber a qualidade do nosso resíduo sólido urbano, aquele resíduo que é gerado nas nossas casas, do que é composto esses resíduos. E chegaram aos seguintes dados: de todo o resíduo sólido urbano gerado nas casas, nos domicílios brasileiros, 31,9% é reciclável. Reciclável que é plástico, papel, metal, vidro. 51,4% é matéria orgânica. O que é essa matéria orgânica? Resto de comida, né? Resto de comida. Existem outros materiais envolvidos, mas grande parte desses 51,4% é comida. Então, ou seja, mais da metade do resíduo gerado nos domicílios brasileiros é resto de comida. Poderia ser muito bem evitado. Só a gente calibrar a caneca do arroz lá. É que nós moramos num país onde a comida é fartura, né? É por quilo, feijão, arroz, e a gente costuma, né? E vai acaba onde? Indo pro lixo, ok? E 16,7% são outros tipos de materiais, que aí é rejeito sanitário, pano velho, resíduo de varrição de casa, esse tipo de coisa. Okay? E aí foram feito também um levantamento, um estudo, só na porção dos recicláveis.
E aí chegou-se que 41% é papelão, 42% e meio é plástico, 7% e meio é vidro e 9% de todo resíduo reciclável gerado nos homicídios é metal. Muito bem. E aí essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vem preconizar 5 etapas antes de nós efetuarmos um descarte de resíduo. Primeiramente é tentar não gerar esse resíduo. Se perguntar, é necessário eu gerar resíduo? Existe uma maneira de eu comprar? Existe uma forma de eu trabalhar? Existe uma forma de eu proceder sem gerar resíduo? Muito bem, a gente sabe que em muitas situações não tem como. Então hoje nós vamos falar um pouquinho também no segundo momento aqui sobre o consumo. A gente compra, vem em 2, 3 embalagens, agora compra pela internet, vem em caixa, vem proteção plástica, vem uma série de que vira tudo o que? Resíduo. Muito bem, então se tiver que gerar resíduo, a segunda etapa é você gerar o mínimo possível, reduzir ao máximo a geração de resíduo. Terceira etapa é tentar você reutilizar esse teu resíduo de alguma maneira lá na tua casa. Como? Os resíduos orgânicos a gente pode reutilizar na nossa casa. Existe composteira orgânica que você pode comprar, pode fazer também algumas, com balde, coisa bem simples, e você pode fazer a compostagem lá, até quem mora em apartamento se transforma em adubo. Exatamente. Legal? Então é uma forma de você reutilizar, agora os dois ficaram mais ou menos iguais, assim. Agora é uma forma de você então reutilizar ali, gerou resíduo na tua casa, você reutilizar no teu próprio processo, seria uma compostagem. Casca de ovo, por exemplo, dá para você fazer uma farinha, né, uma farinha que é rica em nutrientes. Legal, mas mesmo assim, Michão, mesmo assim, eu tentei não gerar, eu gerei o mínimo possível, eu reutilizei, mas mesmo assim existe resíduo. Aí você fazer o plano de gerenciamento, você fazer o manejo correto, segregar eles, acondicionar, armazenar e dispor para coleta pública em dias e horários separados. Porque senão o lixeiro, imagina se ele tivesse que ir em casa abrir e ver o que tinha dentro. Daria fazer isso? Não daria, né? De 1 milhão, com certeza a gente ia pular para 3 milhões a despesa. Porque tem que aumentar o número de caminhão, aumentar o número de coletadores. Legal? Então a gente organiza daí e encaminha o máximo possível para reciclagem. Legal? Alguns resíduos nossos têm que passar por uma etapa antes, uma etapa de tratamento. Um exemplo são as lâmpadas fluorescentes. A gente tem que gerenciar elas de uma maneira mais delicada. Por quê, pessoal? Por que vocês acham isso? Cuida pra mim, não. Eu sei, já falta 5 minutos para te avisar. Tem um gás dentro? Ah, então tu bem adiantado, legal. Tem um gás dentro? Exatamente isso. Tem o quê? Um gás que tem mercúrio, que é um metal pesado. E esse metal pesado, ele é indestrutível. Ou seja, aonde você liberar ele fica pro resto da vida ali. E o que acontece se a gente largar a lâmpada em qualquer lugar? Ela quebra, algo que quebra. Aí se você soltar lá na tua lixeira, vai cair no chão, vai passar, vai quebrar. Vai chover, vai carrear isso aí para a boca de lobo, da boca de lobo vai parar. As águas pluviais, elas são despejadas em corpos hídricos. E aí, muitos desses corpos hídricos são as nossas bacias hidrográficas, que a gente o quê? Capta água para nós o quê? Tomar, beber, cozinhar, enfim. Ou se não, ainda a gente pode ser a outra opção, a gente vai lá e pesca. Final de semana, a gente vai, pesca. Aí esse metal pesado, ele está na água. O peixe passa, consome essa água, não sei como é que faz, e esse metal pesado ele é bioacumulativo, ele fica no peixe. A gente pesca o peixe, leva para nossa casa, você pode fazer aquela paeja, botar no forno lá a 200 graus Celsius, teu forno, que o mercúrio continua ali. No Rio Iguaçu é assim, no caso do diesel, todo peixe que você pesca no Rio Iguaçu, diz que não dá para comer. Ah, é isso? Óleo diesel no peixe. Ah, é? Pode temperar com o que você quiser, com você pode, não sai. Pô, louco, isso eu nunca vi Não, falar, mas saiu cara. o gosto, ainda tudo bem, o duro é
você continuar comendo ele sem perceber, né? É. Isso não é. Não, então, é isso que eu tô falando. Ainda bem que tá com gosto, porque a galera não come. Porque se não tivesse Se tem um gosto, indicativo ali, né? Um indicador ali, se tiver com gosto, né? Enfim, os rios, os corpos hídricos, o mar, eles sofrem muito com relação à poluição, pessoal, você não tem ideia. Sofre muito. Aí você consome esse peixe e esse mercúrio vai ficar no teu organismo, tá? Ele é bioacumulativo e vai ficar no teu organismo ali pro resto da vida, tá bom? Então, lâmpadas a gente tem que ter um cuidado à parte, nós temos que encaminhar para um tratamento, é feito a descaracterização da lâmpada, ou seja, existe uma máquina que separa o vidro, o gás e as ponteiras de alumínio. O vidro da lâmpada vai para a empresa de porcelana e o gás ele vai para aterro industrial classe 1. O gás, o pó, né, o metal pesado. Não dá pra reutilizar. Não. Em outras lâmpadas. Não. Esse não. Não. Até o momento eu desconheço. Ele já deve ter tá? Ele que deve causar energia, a luz. Ah, não Já deve sei. ter sido consumido. A mesma situação serve para pilhas e Eu baterias? ia falar isso agora. Pilhas e baterias também são resíduos considerados. A lâmpada, existe a classificação dos resíduos. A lâmpada e a pilha e bateria são resíduos classe 1, que são resíduos perigosos. São enquadrados juntos com óleo, são enquadrados juntos com resíduos de serviço de saúde, que tem uma carga patogênica, com ascarel, com resíduos bem, são os resíduos mais, com seu potencial poluidor muito maior, que são os classe 1, tá? Que os medicamentos também. Legal, Medicamento medicamento. incinerado, né? Isso, medicamento é incinerado. Legal. Era Isso outro aí. tipo de contaminação. tipo de contaminação? Isso, ele é enquadrado como resíduo de serviço de saúde grupo B, daí que são os químicos, que são os medicamentos, daí tanto líquido quanto cápsula, quanto sólido. Tá? E aí, para você descartar isso aí, você pode ir até uma farmácia ou você pode levar no posto de saúde, o munícipe. Agora, isso munícipe, tá? Fala de produto esse. Agora, empresas como Grifos, empresas como Farmar, empresas têm que pagar para uma empresa vir coletar e fazer uma coleta em separado dos demais resíduos comuns, que a gente chama que é o resíduo sólido urbano, tá bom? Tem muita gente que joga na privada, mas também não é uma boa, porque você tá contaminando. Não, porque a água. olha só, isso aqui é bem interessante que a Débora falou. Joga na privada, Porque acho que é mais barato. a nosso esgoto vai para onde? Para a estação de tratamento de esgoto da Sanepar. Agora você pergunta se a Sanepar, a estação da Sanepar está projetada para tratar isso. Volta pra nós. Ela está projetada para tratar DBO, DQO, carga orgânica, agora químico. Tá. E passa pela estação da Sanepar, aí ela enquadra os parâmetros lá e solta aonde? No rio. No rio lá que ele falou. Entendeu? Então isso aí nós temos que entender qual que é a problemática, qual que é a trajetória de tudo isso aí. Legal? Muito bem, então aqui também se enquadram os resíduos de serviço de saúde. Então, farmácias, hospitais têm que mandar para um tratamento. A Grifos aqui você gera um resíduo que é encaminhado para um tratamento térmico, tá? Tratamento térmico, uma autoclave, que daí você, como se fosse, você reduz a carga patogênica e também reduz o volume, como se fosse você aumenta a temperatura ali e o resíduo ele vira uma cinza. Aí você dispõe a cinza, mas ali você já eliminou toda a carga patogênica. Você dispõe no aterro industrial. Né? E aí, depois que você seguiu todas essas etapas aqui, eu te garanto que aqui embaixo você vai dispor em aterro sanitário apenas de 10 a 15%. E hoje o que a gente faz? Manda para reciclagem 10 e dispõe 90 em aterro. A gente inverteu a pauta aí, tá bom? No Brasil é essa? No Brasil a gente vai falar um pouquinho, é pior. Eita. É pior. A gente vai falar um pouquinho. Essa tá pior. Depois, a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela é de 2010. Depois a gente vai ver, nós já estamos em 2019,
vamos fazer um panorama da gestão da geração dos resíduos no Brasil e vamos ver se evoluiu alguma coisa ou não. Aí agora, por coincidência agora. Muito bem. E aí, pessoal, desde 2010, o que vocês acham? Será que essa Política Nacional de Resíduos Sólidos teve uma efetividade, teve resultados? Aqui, todo mundo conhece, Curitiba. Nossa cidade, ela tem a fama, né? Fama é você ser reconhecido por algo que se faz muito bem, né? Então, Curitiba tem a fama de cidade ecológica, de gerenciar os seus resíduos de maneira adequada. Vamos ver então, dados da Prefeitura Municipal de Curitiba, ali, citada a fonte no slide, né? E do Departamento de Limpeza Pública do município. Curitiba gera por mês 487 mil quilos de resíduo. 487 mil quilos de resíduo. E quanto que a gente consegue desviar de aterro e quanto que a gente encaminha para a reciclagem? Essa porção no gráfico aqui, verde. Ou seja, 21 mil. Esse é por mês. Por mês, tá? Dados por mês. 487 mil quilos, tá? É em quilos, tá? 1000 quilos por mês. E nós reciclamos 21 mil quilos. E aí, em porcentagem, nós chegamos aí por... Quase nada. Por volta de 4%. Ou seja, de 100% do resíduo gerado em Curitiba, apenas 4% a gente desvia de aterro. Lembra aquele gráfico que eu falei da gravimetria dos resíduos? Quanto que era de orgânico e 50% de orgânico e 34% de reciclável, que daria 86%, que é o que a gente tem tecnologia, que tem possibilidade de você dar outro encaminhamento que não seja aquilo. 84%. E hoje já se fala que 90% você consegue dar outros encaminhamentos. No caso da Alemanha, você tem aqui 95%. 5% só vai para aterro. E Curitiba só desvia 4%. E aí, leva isso para o Brasil? Se Curitiba tem a fama, é a melhor? São Paulo recicla 1%. São Paulo gera 12 toneladas e meia de resíduo por dia. 12 toneladas e meia. Toneladas por dia. Eu não sei quantas pessoas. Ela tem 12 milhões. Ah, é? 12 milhões de habitantes. Então, e recicla 1%. Qual que é a dificuldade? É isso que eu ia perguntar. Se você Qual é a ia falar dificuldade? Cultural? Será? Cultural, Se for pôr nesse hábito, comportamento, Sabe conhecimento. por quê? Às vezes a gente acha que está fazendo a nossa parte, mas a gente provavelmente está fazendo a nossa parte de modo errado. E ele, as perguntas que ele fez no começo, você tinha que ter falado sim em todas elas. Se você não me falou sim em todas elas, seu serviço não está em vão. Mas no caso lá de separar em sacos... Você está fazendo a parte, você está fazendo... Se você não respondeu sim, no mínimo, na metade daquelas perguntas, você está na parte cinza do gráfico. Na parte cinza do gráfico Você aqui. já está na parte cinza. Aí. Você não estava aqui no momento. Mas no Então- caso, a gente não separando em sacos coloridos, mas lá na usina de reciclagem, eles não vão separar? Olha, isso aqui é uma coisa que é um mito que nós temos que quebrar. A gente põe a responsabilidade no rosto. Isso, exatamente. Eu, quando era criança, eu achava que depois que entrava naquele caminhão compactador, Alguém lá dentro. alguém chegava num barracão em algum lugar e aquilo era reciclar, alguém mexia. Mas depois que eu entrei na faculdade e eu fui saber a rota do nosso resíduo, eu fiquei pasmo. Porque, pessoal, tudo que entra no caminhão compactador, que é aquele caminhão que faz aquela prensa, escorre aquele líquido, dali vai para dentro do aterro. Ninguém encosta a mão, simplesmente ele entra lá no aterro, vai lá na célula lá que tá... Não, eu digo no reciclado. O reciclado, Por exemplo, eu coloco plástico, lavadinho, papel, tudo bonitinho, junto. mas dentro de um saco. Papel, papelão, plástico, mas dentro de uma única Legal. embalagem. Lá na usina de reciclagem, Aham. existe o processo de separação? Sim, Depende. existe. Lembra que a moça falou ontem também? Existe. Sim, mas essa condição... Não, quando
acontece. descartei. Eu Isso. lavo, deixo tudo bonitinho. Mas tá tudo certo. veja Só bem, coloco além saco de você colorido. fazer esse teu papel, esse teu dever de casa, é bom você também deixar lá no dia e no horário. Sim. No horário não, no período. Entra no site da tua Mas quando você prefeitura. falou que o que vai pro caminhão vai direto pro aterro, Isso. eu deixo comum. Isso. Ele não É. é reciclável. Comum. Sim. Ah, sim. Assim, Comum. Não, Ela mas tava se você falando colocar o reciclável. reciclável, o dia, hoje Se é você- dia de coleta de reciclagem. Isso. Tá tudo misturado na sua Não, sacola, por cada exemplo. dia é de uma coleta. Isso, e Terça você- é reciclável, diferente. Você segunda dispõe- vai e você sexta, dispõe lá pra Só fora. coloca no horário Então, no dia que vai passar. Vai passar o caminhão baú, daí o caminhão baú É, vai o caminhão da coletar, prefeitura. Mas daí eles lá. separam. vai levar para separa. uma Lá associação tem de a catadores e a associação de Curitiba separa em só plástico, separa em 20 e poucos tipos só de plástico, e separa. Só que vai muito lixo no meio, entendeu? Talvez você tenha o capricho em De lá. enxaguar as É. embalagens, mas às vezes A maioria não algumas tem. separam e aí jogam uma embalagem de ketchup lá e acabam contaminando. E aí é inviável as pessoas na associação ficar lavando, entendeu? Tá? Então saibam que não é porque vai para a associação que ele vai se transformar em sumo e vai fazer parte da economia circular. Não, Pior que lá às é vezes feita aquele uma que triagem. tá contamina, né? O outro que tá E da associação também, uma vez por mês sai uma e vai para aterro, tá bom? Existe uma triagem lá. Legal? Existem alguns plásticos que não têm valor econômico ainda, tal. Aí é um outro assunto que eu vou também abordar aqui um pouquinho para frente. Muito bem, mas vamos avançar. Ah, legal, pessoal. Essa aqui é uma imagem. E a problemática dos resíduos sólidos vai muito além do que as questões ambientais. Tem muito questão social. Vocês têm visto por aí umas combis com umas pilhas de resíduo quase empinando por aí? Ou umas pampinhas, Saveiro, Belina, Hoje passou. pneu careca. Hoje passou na RTC. Eu vi um cara recolhendo esse DS10 já. DS10, tem, Nossa, tá dando tem dia. uns que estão mais evoluídos, mas tem muita gente na informalidade, na precariedade. Criança. Eu vi um cara que tinha uma caminhonete que o tanque de combustível era 1 galão no banco do passageiro, com uma mangueira que ia lá direto pro motor, passar pro painel e ia pro motor. E ele cheio de papelão atrás carregado. Imagine só. Né? Então, por que isso? Por que isso aí? Porque isso tem a ver com a nossa economia, uma questão social. Né? As pessoas precisam dar um jeito de gerar receita e saem catando por aí. Okay? E aí, muitas vezes, eles furam a coleta do município. O município tem horário e tem uma roteirização. Eles vão antes. Eles vão antes e vão pegando, É tem isso que valor acontece. agregado. Hoje lá em casa. E revira tudo. E E aí aí, o cachorro Lá na associação, que é uma associação organizada, tem famílias, tem uma repartição de lucro, a associação hoje está passando até por dificuldades. Foi o que foi dito hoje na RPC. Porque e essas pessoas, elas, tudo bem, é um trabalho digno, porém elas precisam se regularizar e se adequar. Os veículos têm que ser de maneira equipados, têm que ser veículos para fazer isso. As pessoas que estão ali têm que estar com IPI, não pode ter criança trabalhando, enfim. Mas alguns municípios foram em cima dessas pessoas, fiscalizar essas pessoas e começaram a cobrar deles licença, prender veículos que estavam em estado precário. E o que aconteceu? A criminalidade subiu. Aí os prefeitos falaram, volta, deixa a calma. Então, a problemática do resíduo vai muito mais além. Tá? Existe tecnologia que a gente poderia simplesmente pegar todos os nossos resíduos, botar num lugar e transformar ele numa cinza. Existe. Mas grande parte das pessoas de baixa renda vivem de resíduo. Tá? Então nós temos que ir com calma. Muito bem. E aonde que fica o consumo, né, em toda essa história? O consumo gera resíduo? Vocês acham que sim ou não? Gera muito resíduo. E para a gente falar de consumo e geração de resíduo, eu trago para vocês um termo chamado obsolescência programada, obsolescência de função e obsolescência emocional. O que é essa obsolescência? Obsolescência é do termo obsoleto. Então são coisas que a gente compra outra e desapega e para lá num canto da nossa casa e depois no período a gente faz aquela limpa no final do ano e bota para fora e vai parar em algum lugar. Então, nós temos a obsolescência programada, que nada mais é do que aquele radinho da China que você compra,
empurradinho, demora ali 2, 3 meses, deu problema, você vai numa assistência técnica, você vai lá na loja e o cara fala, deu problema na placa. Você fala, então tá bom, você pagou R$20 o radinho, quanto que é a placa? A placa é 30. Ou seja, são produtos que já são programados para quê? Para não durarem nada. Isso gera um volume de material descartado muito grande. Hoje vendem-se a garantia estendida, quando deveria estender a vida útil do produto e não a garantia estendida, para justamente pegar ali e depois te dar um novo produto para atender a garantia. Legal? Aí nós temos também a obsolescência de função, né? O melhor exemplo é a máquina de fotografar e a máquina de escrever. Então, veio a tecnologia e acabou tornando esses equipamentos materiais obsoletos. Eles viram o quê? O telefone de discado, sabe aquele telefone que disca? Tá? Eles se tornam o quê? Obsoletos e acabam gerando resíduo. E por último, nós temos a obsolescência emocional. O que é a obsolescência emocional? Que eu quero um telefone novo. Exatamente. A pessoa está lá com o iPhone 7 no bolso, a Apple anuncia lá nos Estados Unidos que lançou o X10, o X ao quadrado, lançou um novo celular e as pessoas vão lá na loja da Apple e fazem fila para comprar e acabam passando aquilo, enfim, e vai se tornando obsoleto as coisas, por mais que ele repasse para uma outra pessoa, a pessoa tinha um outro aparelho que também já deixa de usar, vai para a gaveta, da gaveta vai para um canto, vai parar em algum lugar, se torna o quê? Um resíduo. Então, e o que faz a gente comprar isso aí? Comprar esse aparelho, comprar esse rádio, comprar esse celular? É uma outra área aí do business. É o marketing. O marketing ele faz a gente comprar o que a gente não precisa e o que não pode. Não pode. Aí a gente tira aquele cartão Nubank lá do bolso e faz. Você tá só na contagem regressiva para virar um mês? Vai lá consumir. Então o marketing, ele também tem sua parcela de responsabilidade com as temáticas de resíduo ambiental. Falta 3. Para 6? Não, para Falta 3 para falta 15. 3 minutos? Falta 3 minutos para dar 15. Legal. Vamos lá. Já estamos encaminhando, já estamos finalizando aqui. Pessoal, legal, muito bem. Entendi agora, cara. E por que de tudo isso? Porque hoje a nossa economia, ela é linear. Ou seja, nós extraímos recursos naturais do meio ambiente, levamos ele para as indústrias, ele se torna matéria-prima, vão para a indústria, a gente faz a manufatura, ou seja, transforma ele num produto, vai para as lojas, acontece o consumo e a gente descarta onde? Na cachimba, Deveria voltar no aterro. Ou seja, percebem que a nossa economia é o quê? Reta. Faz sentido isso para vocês? Não faz sentido? Não deveria ser. Não deveria ser, exatamente. Muito bem. Porém, está começando um novo movimento que é mudar esse formato de economia de consumo. É o que? A economia circular. Que nada mais é do que tudo que é descartado por um é reutilizado por outro, fechando assim o ciclo natural das coisas. Essa eu costumo dizer que é a nova economia, a economia circular. Mas para nós termos uma economia dessa maneira, nós precisamos ter uma etapa que é chamada antes, que não temos na economia linear, que é a etapa de design de produto. Okay? Nós precisamos repensar como nós temos que produzir esse produto. Por quê? Nós temos que pensar em empregar o máximo de material reciclável
na produção desses produtos e também pensar que quando esse produto chegar no final da vida útil, 100% dele vai ser reutilizável, vai ser reciclável. Okay? Então, já existe um movimento, grandes companhias, grandes fabricantes de veículos, enfim, já fabricantes de roupa já começam a pensar. Muito bem, então, para finalizar, esse aqui é um projeto da nossa cidade, da cidade de Curitiba, que chama-se Estação da Sustentabilidade. Não sei se vocês viram esses containers espalhados por Curitiba. Foram instalados de 6 a 8 containers em Curitiba. É uma estação... É uma estação, chama-se Estação de Sustentabilidade. O que é isso aí? Você vai lá e leva o teu resíduo. É um ponto de entrega voluntário. Você leva o teu resíduo, só que não é só você deixar o resíduo lá. Ele tem toda uma sistemática aqui. Você leva a garrafa PET, você coloca a tampa da garrafa num lugar, a garrafa PET no outro e o rótulo no outro aqui, ó. Tá vendo? Ok? Se você chegar com latinha de alumínio, você não passa, olha aqui, ó. Não passa a latinha inteira. Você tem que amassar no amassador de lata para colocar a latinha. Okay? Aí, pergunto para vocês. Legal. Qual que é o objetivo da prefeitura com isso aí? Para a gente finalizar. Conscientizar as pessoas. Legal. Com certeza, a Helena falou, 6 são muito pouco. Não é a prefeitura coletar grandes volumes de resíduo. É fazer com que o resíduo dê trabalho para o cidadão. Fica à vontade. Dê trabalho para o cidadão. Porque como o resíduo começar a nos dar trabalho, o que vai acontecer? Nós vamos começar a organizar o nosso resíduo. Legal? Vamos botar no nosso carro, vai começar a cheirar mal, vai se tornar sacola. Eu vou me atentar para botar em 2 sacolas. Ok? E, principalmente, começar uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento com a população. Okay? Levar lá esse resíduo, principalmente com as crianças. Elas adoram porque é colorido, porque dá para amassar, dá para botar a tampinha ali, dá para botar a garrafa ali, dá para botar o rótulo ali. Então, realmente é começar uma mudança de comportamento com relação aos resíduos. Nós temos que organizar nossos resíduos em casa como a gente organiza as nossas roupas. Separa tênis, meia, calça, jaqueta, terno. Então nós temos que organizar melhor os nossos resíduos. Muito bem, então para finalizar, a minha recomendação: separe o seu resíduo em casa em 3 grandes grupos: orgânico, rejeito e reciclável. Se a gente jogar o orgânico, o orgânico tem que ir pro lixo normal, né? Se eu não uso em casa. Mas ele estiver separado em outra sacola que não do rejeito como demais, ele tem alguma utilidade? Ou... Para uma coleta separada da prefeitura? Não. Ok? E aí, o que nós vamos... Qual o destino? O orgânico, fazer uma compostagem. Acho que usar em casa. E utilizar em casa. Legal. O rejeito, que é o quê? Bituca, fralda, sanitário. Esse expor para a prefeitura coletar e vai lá para o aterro. E tudo que é reciclável a gente mandar para triagem e separação para se tornar material reciclável. Simples assim? É simples ou não? É simples. Só fazer. É só fazer. Muito bem, pessoal. Então é... O mais difícil é plantar sementinha no cabeça. Exatamente. Mais difícil a gente mudar o significado que a gente dá para a palavra lixo. Lixo é aquilo que a gente bota no saco para vida. Mas a gente tem que ter uma nova abordagem da palavra lixo, que a gente é um material, é um insumo que a gente pode reutilizar. Muito bem, pessoal. Fez sentido para vocês tudo que eu falei aqui? Então, para mim valeu a pena. Perguntas? Perguntas? Ao longo da nossa conversa, vocês já foram fazendo as perguntas. Pessoal, então, muito obrigado. Palmas para todo mundo. A conscientização que meu pai faz com os meus sobrinhos, final de festa principalmente, cada um ajuda a separar o lixo, separa as latinhas, separa
latinha e dar dinheiro pras crianças. Olha, E é uma durante a forma festa de as você... crianças já ficam querendo, sabe, organizar. Toma Ah, logo é? que eu quero lá. Toma logo que eu quero É sentar. uma forma de você incentivar, né? É tipo, ei, Não é é um o trabalho nosso de dia. Não, em casa não. Né? Bebe, gente. Mas eles ficam perguntando, já acabou? Mas o pai fala, não. Ah, é? Ah, eles vão... mas Tá aí tomando meu pai fala, latinha? não é pra pegar só a latinha, é pra pegar tudo, é pra separar tudo Sim. que for. Aí a latinha separa de um lado e as outras coisas separam de outro. E eles ficam louquinhos, então eu dá com uma sacolinha de latinha assim. Esperando o pessoal tomar. Pra beber latinha. Bem, pessoal, estão todos descansados aí para ir para casa descansar. Obrigado pela atenção de todos. Nos encontramos aí pelos corredores agrícolas aí. Aqui é difícil. Ah, é? Nós estamos com um projeto aí com agora a Daniele, né? Ela vai... Vamos ver. Mas conseguimos sim. Eu tava vendo lá na Espanha que eles diriam com 70%. 70? Ah, é? Eu vi na TV. Ah, e a Grifos, eu entrei no site da Grifos. Tchau, tudo bom? Eu entrei no site da Grifos, ela tem várias políticas Ontem de